E aí galera, sejam bem-vindos ao canal. Tá assistindo esse vídeo de manhãzinha? Então pega um cafezinho, coloca um fone, pode ser o Confio mesmo, e curte as histórias. Ah, e só pra avisar, caso você não esteja vendo esse vídeo de manhã, você agora tá me devendo o abração. Tentar drogar uma garota inocente em uma festa? Não. Não enquanto eu estiver aqui. Eu costumava roubar lojas e familiares, xingar e jogar coisas em pessoas aleatórias na rua, fumava desde os 12 anos e não dava a mínima para ninguém além dos meus amigos. Eles eram minha verdadeira família, ou assim pensei, e o grupo de nós 5 causaria problemas todos os malditos dias. Meus pais, embora em meus últimos anos tenham me dito que deveriam ter sido mais eficazes em sua disciplina, na verdade não eram os culpados. Eu era apenas um garoto confuso. Eu costumava pensar que fazer tudo isso me deixava legal. Não consigo descrever o quão superior me senti quando fiz adultos ficarem com medo de mim, mas isso me fez sentir poderoso, e poder era algo que eu desejava quando era mais jovem. Eu poderia continuar falando sobre meus pecados, mas o fato é que eu estava apenas fudido da cabeça. Eu fiz as pazes onde pude com quem pude, mas você não está aqui para autoflagelação, você está aqui para vingança. Resumindo a história, quando eu tinha 16 anos, meus pais finalmente se cansaram e, apesar de todos os meus acessos de raiva e gritos e até de alguma violência física contra meu pai, eles decidiram me colocar em uma escola para jovens problemáticos. Eu chamo isso de escola, mas o que realmente era uma instituição militar que ensinava disciplina da maneira mais brutalmente eficaz, ao mesmo tempo em que oferecia algumas aulas de alfabetização e numeramento ao longo do caminho. Sem entrar em muitos detalhes, direi que esta escola me mudou. Embora agressivo, violento, arrogante e quase homicida quando fui largado pela primeira vez na porta deles, os homens que dirigiam este acampamento me derrubaram. Fiquei lá por pouco mais de 1 ano. Sem telefonemas, sem visitas à casa, sem acesso ao mundo exterior. Durante 1 ano inteiro, tive esse acampamento e esses conselheiros, esses homens durões da vida real, me ensinaram o quanto eu realmente era uma merda. No final do meu segundo verão, eu era uma criança mudada. Eu lutei e gritei e levei chutes na bunda mais vezes do que posso contar, mas eventualmente fui espancado. Esses homens me ensinaram que homens de verdade simplesmente não agem como eu agi, e que o tipo de caminho que eu estava seguindo me levaria à prisão ou à morte. Eles foram brutalmente honestos sobre isso, especialmente este conselheiro J. No final da minha estadia, considerei J um segundo pai. Embora eu o odiasse no início por me fazer sentir inferior, ele realmente me fez um favor, ensinando-me o quão tóxico era meu comportamento, e até hoje ainda penso nele como uma espécie de herói. Ele foi a principal pessoa que me considerou pronto para voltar para casa. Mas a história por trás está ficando muito longa, então vamos à história real. Quando voltei para casa, eu tinha mudado de um idiota abusivo para um jovem um tanto civilizado, pronto para cursar meu último ano do ensino médio. Fiquei nervoso para voltar, pois havia me adaptado ao estilo de vida escolar disciplinar, mas também estava animado. Eu sentia falta dos meus amigos e esperava que eles me aceitassem de volta, apesar de eu não falar com nenhum deles há mais de 1 ano. E para meu alívio, fui aceito de braços abertos. Um dos meus amigos mais próximos mudou de estado desde que estive fora, mas os outros 3 ficaram em êxtase ao me ver. Nas semanas seguintes eu me acalmei, não passei muito tempo com eles fora da escola. Meus pais estavam testando o quanto eu havia amadurecido desde que voltei e estavam estabelecendo limites sobre quando eu poderia sair, quanto tempo poderia ficar fora e para onde poderia ir, etc. O mesmo idiota que arruinou suas vidas todos aqueles anos. Então eu segui suas regras e só conversei realmente com meus amigos durante a escola. Tudo isso é relevante por causa do que aconteceu a seguir.
Eu havia entrado para o time de futebol da escola do qual todos os 3 amigos faziam parte. Uma noite, depois do treino, todos os meus companheiros estavam no ginásio, suados e sujos, mas satisfeitos com nós mesmos. Eu estava rindo e conversando tanto com meus 3 melhores amigos que nem percebi que éramos os últimos na academia. Mas foi aí que a conversa começou a ficar ruim. Um de meus amigos, vou chamá-lo de F1, amigo 1, para simplificar, começou a me contar sobre uma festa de faculdade a que todos planejavam ir e como eles estavam invadindo festas de faculdade há alguns meses. Desde então era fácil acesso a meninas e bebidas. Eu estava hesitante porque não achava que minha mãe e meu pai concordariam em me deixar ir, mas então o F1 começou a falar sobre essa garota que ele estava planejando convidar. Uma garota que estudou na mesma escola que nós, mas não uma com quem eu achasse que o F1 tivesse algum relacionamento real. Eu a conhecia, mas não sabia dela. Ele começou a contar aos meus outros amigos, e a mim, que ele estava tentando levá-la para a cama há um tempo e ela continuava dando desculpas, então ele planejou levá-la para a festa e finalmente esmagar. Quando perguntei a ele, de forma brincalhona, o que faz você ter tanta certeza de que ela não irá rejeitá-lo novamente? Ele me olhou bem nos olhos e disse tão casualmente quanto você quiser a frase mais arrepiante que já ouvi em toda a minha vida. Só vou colocar algo na bebida dela. Vai soltá-la, sem problemas. No começo eu apenas ri meio sem jeito, pensando que era alguma piada idiota, mas eles não estavam rindo comigo. Quando perguntei se ele estava falando sério, ele me disse que estava cansado dos jogos de merda dela e sabia que ela estava apenas enganando e que as pílulas apenas tornariam as coisas mais fáceis. Eu não conseguia acreditar nos meus malditos ouvidos. Pedi licença da conversa rapidamente e praticamente fugi para casa, provavelmente passando por vários sinais de parada, mas realmente não me lembro. Passei a noite inteira me convencendo de que meus amigos estavam apenas brincando. Mas alguns dias se passam e a conversa no vestiário é praticamente esquecida, embora eles não tenham calado a boca sobre a festa e continuem insistindo para que eu saia de fininho e me junte a eles. Fui chamado de maricas, repetidamente por dizer a eles que não iria por causa dos meus pais, mas, novamente, simplesmente ignorei. Então a merda finalmente bate no ventilador. Durante mais uma sessão de treinamento depois da escola, todos acabamos sendo os últimos nos armários. E o F1 faz algo que eu nunca teria esperado em 1000 anos. Os 3 ficaram conversando sobre a festa o tempo todo, então F1 começou a vasculhar sua mochila de ginástica. Ele diz a todos nós para olharmos para isso e joga para F2 um pequeno saco com pequenas pílulas rosa. Imediatamente, sinto o sangue sumir do meu rosto e, como uma bomba explodindo na minha cabeça, uma voz em minha mente está gritando: puta merda, isso está realmente acontecendo, isso é sério, porra. É realmente difícil descrever o que eu estava sentindo quando F1 começou a entrar em detalhes sobre como ele planejava convidar a garota para a festa, colocar algo em sua bebida e usar um dos quartos dos garotos da fraternidade por algumas horas. Estive doente. Tipo, literalmente, poderia ter jogado tudo da minha barriga no chão enquanto ouvi os 3 falarem sobre o quão incrível a festa seria depois de apenas descreverem como eles estavam planejando estuprar uma garota. Não aguentei e novamente fugi. Na verdade, acabei vomitando mais tarde naquela noite, repassando na minha cabeça o que diabos eu tinha acabado de testemunhar. Quase não pude acreditar. Esses 3 meninos eram meus amigos há 15 anos. Eu pensava neles como minha própria família, achava que os conhecia melhor do que ninguém, mas daqui a 1 ano e isso? Vou lhe dizer que comecei a chorar naquela noite. Não tenho vergonha de admitir isso. O que me envergonha é de quanto tempo levei para realmente me controlar e lidar com isso. Eu sabia que deveria ter contado a alguém, mas de alguma forma fodida, minha lealdade ainda estava ferrada. Não me crucifique por isso,
Agora sei o que deveria ter feito, mas eu tinha 17 anos e esses eram meus melhores amigos. Eu não queria que eles se metessem em problemas, mas, ao mesmo tempo, sabia que não poderia deixar essa merda acontecer, então, em vez de relatar tudo o que tinha ouvido a um adulto, como uma pessoa normal, decidi que não. Resolveria tudo sozinho. Então fui para F1 e disse a ele para não fazer o que havia planejado. Disse-lhe que era estúpido e perigoso e que arruinaria a vida dele e a da garota que ele planejava drogar. Ele nem piscou. Ele foi direto na minha cara e me disse que a escola para a qual fui mandado me transformou em um maricas. Que ele odiava o quanto eu mudei e estava tentando me mudar de volta com F2 e F3. Até me contou como eles estavam falando de mim pelas minhas costas e como planejavam me dar uma chance com a garota assim que o F1 terminasse com ela, só para me mostrar o que eu estava perdendo. Então ele disse algo que nunca esquecerei. Ele me disse, palavra por palavra: estou fazendo um favor àquela vadia. Ela é virgem, porra. E depois dessa festa, sua mãe não será a única a finalmente conseguir alguma coisa. Eu dei um soco nele. Nós brigamos e nós dois fomos mandados para casa suspensos por brigar. Eu não conseguia acreditar nisso. Eu estava fervendo. Meu melhor amigo disse isso para mim. Meu melhor amigo me disse que iria estuprar uma garota inocente em uma festa, e eu fui um maricas por não querer participar? Eu estava enojado. Enojado profundamente. E eu terminei com ele. Meus pais ficaram desapontados por eu ter sido suspenso logo depois de voltar para casa, mas fiquei sentado em silêncio enquanto minha mãe chorava e meu pai gritava comigo. Agora sei que deveria ter contado a ele, mas depois do que o F1 me disse, tive essa noção maluca de que iria recuperá-lo sozinho. E agora, para a vingança. Depois de um fim de semana de castigo, voltei para a escola e a primeira coisa que fiz foi procurar o F1. Ele estava tão arrasado quanto eu, mas exibia um lindo olho roxo por causa do ponto em que eu o acertei no rosto. F2 e F3 estavam ao lado dele e todos olharam para mim quando me aproximei deles. Então fiz algo que me deixou doente. Pedi desculpas a ele. Eu disse a ele que sentia muito por ter batido nele e que ele estava certo. Eu havia mudado e odiava o que aquela escola tinha feito comigo e queria voltar a ser o velho novamente. Surpreendentemente, todos eles compraram isto. F1 e eu até nos abraçamos e coloquei a cereja no topo quando disse que iria para a festa. Agora, para o meu plano idiota de adolescente. Primeiro, comecei a gravá-los sempre que estávamos sozinhos. Eu queria gravar tudo o que eles disseram sobre a festa e a garota que planejavam vitimar. Eu sabia que precisava de algum tipo de prova, ou seria apenas a minha palavra contra a deles. E depois de alguns dias, consegui mais do que o suficiente. Mas eu não tinha terminado. Não, meu eu estúpido tinha um plano e eu iria cumpri-lo ao máximo. Então a próxima coisa que fiz foi localizar a garota, chamá-la de lado e contar tudo a ela. Ela estava chateada e assustada, mas implorei que ela não fosse à polícia nem contasse a ninguém. Agora sei que isso também foi estúpido, mas por alguma razão ela me ouviu. Eu tinha um plano. Um plano louco e estúpido para ensinar uma lição a todos. Então eu disse a ela para avisar ao F1 que iria encontrá-lo na festa, mas para ficar em casa, para que ela pudesse ficar segura. Mais tarde naquele dia, o F1 começou a se gabar de como a garota havia aceitado seu convite e que tudo estava indo conforme o planejado. E eu fiquei ali sentado, com metade do telefone no bolso, gravando a maldita coisa toda. Então a noite da festa finalmente chegou e eu saí de fininho, porque, você sabe, eu estava de castigo. Acho que vale a pena mencionar que não fiquei cheio de vingança e autojustificação durante toda a noite. Eu estava me questionando, tinha dúvidas, mas de uma forma estranha, me senti traído.
Esses 3 meninos eram meus irmãos desde antes de eu poder dar um soco e me senti traído por eles terem seguido esse caminho. O que me fudia ainda mais na cabeça era a possibilidade de que eu poderia ter sido igual a eles se meus pais não tivessem me mandado embora. Foi um estranho momento de compreensão no meio de uma fraternidade lotada e cercada por idiotas bêbados, mas você aceita o que a vida joga em você. A noite continua e F1 fica cada vez mais frustrado porque a garota que ele convidou não apareceu. Eu fiz questão de mantê-lo em minha mira durante toda a noite, não querendo que ele decidisse o que qualquer velha serviria se ele não pudesse pegar a que ele queria. Fiquei de olho em todos eles, observando enquanto bebiam e bebiam enquanto eu ficava o mais equilibrado possível com um pouco de água em uma lata de cerveja. Quando chegou a meia-noite, todos os 3 estavam bêbados, e eu sabia que todas as garotas da festa estariam seguras até então. A essa altura a multidão estava diminuindo e algumas pessoas que não conseguiam segurar a bebida já estavam desmaiadas pela casa. E agora era minha hora de brilhar. Enquanto os 3 estavam ocupados com um jogo de bebida, procurei na sacola do F1 e encontrei o saquinho de pequenas pílulas rosa. Coloquei um comprimido em 3 cervejas cada e entreguei aos meus amigos, e então esperei. Não demorou muito para que todos os 3 estivessem desmaiados no chão, junto com alguns outros convidados da festa. Então tirei um marcador preto permanente da minha bolsa e escrevi "estuprador" na testa dos 3, tirei fotos e imediatamente as carreguei na página da nossa escola no Facebook, para que todos que frequentassem a escola pudessem ver. Admito que não pensei muito sobre essa parte, já que não apenas fiz isso à vista de todas as outras pessoas conscientes na festa, mas também sabia que as fotos não durariam muito no site da escola antes de serem retiradas. Mas como era uma escola pequena, numa cidade pequena, não duvidei que um monte de gente iria ver antes que um professor retirasse as fotos. Em seguida vieram as gravações. Quando cheguei em casa, recebi uma surra verbal dos meus pais por fugir, mas eles pararam quando finalmente contei o que estava acontecendo. Os 2 ficaram chocados e um pouco incrédulos, mas quando reproduzi para eles as gravações que salvei no meu telefone, eles ficaram tão enojados quanto eu. Fiquei em silêncio no carro enquanto meu pai me levava até a delegacia, recebendo um sermão sobre como eu deveria ter ido até ele, e o que eu tinha feito na festa não era necessário. Mas eu senti que era na época. Meu telefone já havia explodido com outros alunos comentando as fotos dos meus 3 ex-amigos com "estuprador" escrito na testa. E embora muitos apenas rissem deles, muitos questionavam se havia alguma verdade nisso. Era o que eu queria. Eu queria que todos soubessem quem eles realmente eram, para que não tivessem onde se esconder. As horas na delegacia eram reconhecidamente muito assustadoras. Eu ainda estava debatendo comigo mesmo se fiz ou não a coisa certa, mas meus amigos escolheram seu próprio destino. Eu ainda me sentia magoado e traído por eles terem se permitido ser assim, e mesmo sentindo um pouco de culpa por potencialmente arruinar o futuro deles, fiz o que achei que deveria ser feito. E, para encurtar a história, as gravações foram suficientes para que todos fossem acusados de planejar cometer um crime. Como a garota que o F1 planejava drogar foi nomeada, seus pais ficaram compreensivelmente furiosos e exigiram que todos os meus 3 ex-amigos fossem presos. Eu teria ido, se não fosse a garota contando aos pais e aos tribunais que eu a avisei para ficar longe do F1 e da festa. Fui acusado pelo uso de substância ilegal, já que admiti ter usado os comprimidos nos meus 3 ex-amigos, e também por agressão, já que o marcador permanente era visto como uma forma de agressão, mas felizmente nunca fui preso. No entanto, recebi muitos serviços comunitários. Os 3 foram julgados como adultos em um caso de tentativa de estupro, mas apenas F1 foi condenado à prisão, já que foi ele quem recebeu os comprimidos e foi o único que admitiu querer usá-los.
Os outros 2 só obtiveram liberdade condicional e serviço comunitário por serem acessórios, mas foram completamente evitados em nossa cidade. Ninguém nunca os deixou esquecer. Eu estava preparado para a reação, pronto para ser atacado por eles ou algo assim, mas por incrível que pareça, acho que ver F1 ir para a prisão pelo que ele fez deu algum sentido aos 2. E eles ficaram espertos o suficiente para realmente entrar faculdade sem bolsa de futebol, já que ambos foram expulsos do time. Eles nunca mais chegaram perto de mim, o que me surpreendeu, mas não me importei mais. Na minha opinião, meus amigos já estavam mortos para mim muito antes de tudo isso acontecer e, quando me mudei para a faculdade, tudo ficou para trás. Estou no último ano de faculdade e ainda penso nesses 3 às vezes. Penso em como, se meus pais não tivessem me mandado para aquela escola especial, eu poderia ter acabado igual a eles. Curiosamente, às vezes sinto falta deles, mas sei que é da memória das crianças que sinto falta, não dos homens em que se transformaram. Agradeci continuamente aos meus pais por me enviarem para aquele lugar e até obtive alguma aprovação de J quando me senti homem o suficiente para lhe contar o que aconteceu. Não sei o que acontecerá com o F1 quando ele sair da prisão, mas uma parte de mim espera que ele aprenda a lição e siga em frente com sua vida, como eu fiz. J me ligou há alguns dias, só para verificar, e eu contei a ele toda essa história. E é por isso que agora estou contando para a internet. Acho que a moral é enfrentar seus amigos quando você sabe que eles estão agindo errado, mas talvez não da maneira estúpida que eu fiz. Sempre envolva outras pessoas mais qualificadas para lidar com situações sobre as quais você não tem certeza. Mesmo que você seja um adolescente teimoso e teimoso que pensa que sabe tudo. Atualização. Para todos vocês que estão perguntando se a garota da história e eu nos tornamos amigas. Bem, infelizmente, não. Conversamos muito durante e depois do processo judicial, mas nunca desenvolvemos realmente uma amizade. Acho que nós 2 ficamos muito envergonhados com tudo, então seguimos caminhos separados e permanecemos civilizados na escola. 2. Para todos que estão questionando por que pareço britânico, tudo o que posso dizer é uau. Estou acostumado com as pessoas percebendo isso pessoalmente, mas não por escrito. Alguns de vocês devem ser gêmeos secretos. Meu pai é britânico. Toda a família dele mora lá e nós visitamos muito. E sua família é tão britânica quanto parece. E uma pequena informação secundária. Na verdade nasci na Grã-Bretanha, 6 semanas prematuro, mas fui criado na América. 3. Para todos que perguntam sobre J. Bem, ele é ótimo. Um grande homem que passou por muita coisa na vida. Ele perdeu o filho para as drogas, e é por isso que acho que ele assumiu como função cuidar de meninos como eu, apenas para garantir que nenhum outro pai passasse pelo que ele passou. A reação dele ao que aconteceu foi basicamente me chamar de idiota por todas as merdas que fiz, mas ele estava orgulhoso por eu não ter esquecido tudo que aprendi no momento em que cheguei em casa. Ele também me disse que gostaria que eu fosse dar uma palestra na escola no próximo verão, só para contar a alguns dos novos garotos que estão chegando como as coisas podem ficar ruins se você se recusar a mudar a maneira como vive. Se algum dia eu ficar rico, farei uma enorme doação àquela escola. 4. Para todos que estão perguntando onde isso aconteceu, para o bem da privacidade de todos, inclusive a minha, terei que manter isso em segredo. Tudo o que posso dizer é que era uma cidade pequena, com uma população pequena, e é provavelmente por isso que a coisa toda não apareceu nos noticiários. Mas estou paranoico, então isso terá que permanecer um mistério. 5. Para todos que sugerem que eu localize meu amigo que se mudou antes de eu voltar para casa, bem, estou meio em dúvida sobre isso. Chame-me de covarde, mas acho que prefiro lembrá-lo como meu amigo de infância, sem que todas as memórias sejam contaminadas como estão com todas as outras. Se eu fosse procurar, poderia não gostar do que encontraria,
E embora seja possível que ele também tenha mudado depois de ser retirado de um ambiente tão tóxico, simplesmente não sei. Acho que prefiro viver com a ambiguidade. 6. Para aqueles que estão se perguntando o que eu teria feito naquela situação se nunca tivesse frequentado aquela escola, bem, por razões óbvias, não posso responder. Eu gostaria de pensar que teria enfrentado eles mesmo assim, mas minha mente estava seriamente distorcida naquela época, então prefiro não pensar nisso. 7. Para todos que questionam o que estou fazendo agora, estou cursando engenharia aeroespacial. Eu adoro aviões e ao longo do meu curso, pude conhecer o ponto fraco de ambos os aviões e até mesmo de algumas aeronaves que estiveram no espaço. Não quero parecer um idiota, mas ver todos esses componentes se encaixando e saber como tudo funciona, como se chama tudo e como identificar tudo, é realmente épico. Só espero passar no curso com uma nota boa o suficiente para fazer disso uma carreira.